Saudações, quarto ano, belezinha? Vamos lá. Iniciando a aula de Geografia, no livro 4, página 328. Imigração de outros povos europeus. Então, estamos estudando, na aula de História, também no livro 4, sobre imigrações, e Geografia também trouxe um pouco para a gente. Imigrações de outros povos europeus. Então, nós temos aí, quantidade de imigrantes que chegam no Brasil. Então, esse gráfico mostra para a gente esses imigrantes. Então, a linha verde é a linha de imigrantes. Vamos perceber que, temos aqui alguns picos, olha, alguns pontos que foram lá em cima. São as épocas que mais veio gente para cá. Então, vai perceber que aqui, por exemplo, no final do século XIX veio gente, início do século XX, 2000, mais ou menos ali 1910, depois também em 30, depois de 60. Então tem alguns picos. Os picos são essas pontinhas mais elevadas. Significa que o número foi maior. Letra A. Em qual período entre 1820, então entre 1820 aqui, a 1970, ou seja, do gráfico, houve maior fluxo de imigração para o Brasil. Você vai pegar aqui, ou seja, 1890, tá? B, no século XX, qual foi o período em que ocorreu o menor número de imigração? Então, no século XX, temos que entender que século XX é de 1900 em diante, Então, de 1900 até aqui. O período que menos ocorreu foi aqui, 1970. C. Em sua opinião, além dos portugueses, quais outros povos vieram para o Brasil? Por quê? Italianos, japoneses, alemães. Por quê, tio? Para morar e para conseguir trabalho nas plantações. Vamos lá, então vocês próprios provavelmente têm descendências. Tia, eu tenho uma bisavó, uma tataravó, enfim, minha mãe é espanhola, é portuguesa, é italiana, ou descende de povos europeus. Também pode ter sido africana. Tia, eu tenho uma tataravó que veio trabalhar como escrava, enfim. Alguns sabem a história da família, outros não. Mas se nós temos traços negros, traços pretos, tem que ser de origem africana. Claro que tem a pele, morena, a pele avermelhada do indígena, mas são traços diferentes. Enfim, então acaba que nós somos uma mistura de muitos povos, indígenas, africanos, europeus, enfim, isso dá o Brasil. Então, vamos lá. No início do século XIX, o governo brasileiro incentivou a vinda de pessoas de outros países para povoar o território. Elas se fixaram principalmente em terras da região sul e da região sudeste. O governo fazia propagandas na Europa para atrair imigrantes para povoar o Brasil. O cartaz ao lado, escrito em italiano, incentiva os italianos a migrar para o Brasil com suas famílias para realizar seus sonhos, destacando as qualidades do país e e as oportunidades oferecidas aos imigrantes. Então temos um cartaz aqui, bem antigo, chamando os italianos para cá, para trabalhar nas lavouras de café. Imigrantes italianos, alemães, espanhóis, suíços e poloneses vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e de terras para cultivar. Muitos imigrantes europeus receberam auxílio do governo brasileiro e conseguiram se estabelecer bem. Outros, entretanto, já chegavam endividados ao Brasil, tinham problemas de adaptação ou sofriam maus tratos, o que levou algumas autoridades europeias a proibir a migração para o Brasil. Com a proibição do tráfico negreiro em 1850, os escravizados africanos não podiam mais ser trazidos da África. Assim, voltou a crescer o incentivo à vinda de imigrantes para que trabalhassem nas lavouras de café no Sudeste, em cultivos no Sul e nas primeiras indústrias do país. É bom ressaltar também que os africanos, no caso, não poderiam ser escravizados. Então, depois que o Brasil usou os negros como escravos e eles foram libertos, o Brasil queria embranquecer a população, porque não queria uma população com muitos negros. E começou a atrair europeus para cá, para se misturar e embranquecer. Era uma política de embranquecimento.
enfim, racismo há séculos atrás. Vamos lá. Os imigrantes italianos foram os que vieram em maior número para o Brasil. Eles chegaram para trabalhar nas lavouras de café e nas primeiras indústrias de São Paulo. Também foram responsáveis por colonizar terras no Rio Grande do Sul e por fundar cidades como Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi. Os alemães, tá? Então aqui, ó, italianos, tá? Os alemães vieram para o Brasil em dois principais períodos. Primeiramente, por volta de 1824, 1824, quando se instalaram no Rio Grande do Sul e fundaram diversas colônias agrícolas. Entre o final do século XIX e o início do século XX, estabeleceram outras colônias do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde fundaram cidades como Blumenau, Joinville e Pomerode. Então, ou seja, cidades com, né, características alemãs. No final do século XIX e início do século XX, os espanhóis vieram e se espalharam pelo Brasil. Eles foram o terceiro maior grupo de estrangeiros a residir no país, dirigindo-se para os estados de Minas Gerais, Bahia e São Paulo para trabalhar na agricultura, nas indústrias e no comércio. Então vamos ver aqui diferentes povos, italianos, alemães, espanhóis, que vieram para o Brasil para trabalhar em diversos estados. Então, o Brasil, você vai ver que tem muitas pessoas no Brasil com sobrenomes de origem portuguesa, de origem espanhola, de origem alemã, né? Traços, alguns são louros de olho azul, outros são pretos dos olhos escuros, outros são, né, morenos dos olhos mais claros. Então, tem os indígenas, enfim. Então, nessa mistura, nós temos brasileiros com muitas descendências e muita mistura. Então, nós acabamos sendo um pouquinho de cada um, tá? Muitas famílias têm, a minha, por exemplo, tem uma bisavó indígena, tem o bisavô preto, de origem africana, tem as minhas bisavós são italianas. Então, junta tudo, dá nisso, dá em nós, com essa diversidade toda. Número 2. Em quais lugares do Brasil se instalaram os imigrantes alemães? E aí, o que você acha? Só você voltar aqui, ó. Você vai ler aqui que tu vai achar. 3. Quais principais atividades os imigrantes espanhóis desenvolveram em Minas Gerais, Bahia e São Paulo? Tá facinho, hein? Só você reler aqui se precisar, tu vai saber aqui qual era a atividade. 4. Leia o texto e leia o texto e depois responda as perguntas. Razões da imigração italiana. Os italianos, como todos os demais imigrantes, deixaram seu país basicamente por motivos econômicos e socioculturais. No caso específico da Itália, depois de um longo período de mais de 20 anos de lutas para a unificação do país, sua população, particularmente a rural e mais pobre, tinha dificuldade de sobreviver, que nas pequenas propriedades que possuía ou onde simplesmente trabalhava, quer nas cidades, para onde se deslocava em busca de trabalho. Nessas condições, portanto, a imigração era não só estimulada pelo governo, como era também uma solução de sobrevivência para as famílias. Assim, é possível entender a saída de cerca de 7 milhões de italianos no período compreendido entre 1860 e 1920. Letra A. Quais foram os principais motivos que levaram muitos italianos a migrarem para o Brasil? Então, nesse texto que nós acabamos de ler, e aí, o que estava acontecendo? Quais foram os motivos, né, que levaram os italianos a migrar para cá? Tá tranquilinho, hein? Vamos lá. B. Em sua opinião, por que o governo italiano incentivou a imigração? Por que o governo italiano incentivou que eles de fato viessem para cá? Tá tudo nesse texto que é pequenininho, então o tio não vai nem dar cola, tá? Imigração de povos asiáticos. Além dos povos europeus, o governo brasileiro também incentivou a vinda de povos asiáticos. Observe o cartaz abaixo, converse com um colega e depois responda as atividades. A. Em sua opinião, em qual país esse cartaz foi divulgado? Olha, pelo mandarim aqui, né, ó, cartaz promovendo a imigração para o Brasil. Olha, vamos lá. Essa letra aqui, sabemos que nós não conseguimos ler, então é mandarim. Muito provável que tenha sido Japão. Muito provável que tenha sido Japão ou China, né? B. Como você chegou a essa conclusão? Pela escrita.
Então, pela escrita, que não é uma escrita tipicamente, né, portuguesa, não são letras que nós estamos acostumados. É uma escrita que nós chamamos de mandarim. Logo, é do Japão, provavelmente, ou China. C. Você acha que a iniciativa de propaganda do governo brasileiro teve sucesso? Explique. Sim, porque nós temos muitos, por exemplo, chineses e principalmente muitos japoneses no Brasil. Em São Paulo temos o bairro da Liberdade, que é uma comunidade de japoneses. Então, o lugar que mais tem japoneses, né, tirando o Japão, é o Brasil, principalmente em São Paulo. Quem não conhece, né, alguns locais que são japoneses? Claro que a gente confunde muito japonês com chinês, são coisas diferentes. Geralmente as pastelarias são chinesas, mas a gente acaba confundindo essa galera. Mas japonês é japonês, chinês é chinês e sul-coreano é sul-coreano. São países diferentes, apesar de terem traços parecidos e o mandarim também. Temos aqui, olha, acabei falando que estava aqui, ó. São Paulo, tá? Bairro da Liberdade. Acabei de falar para vocês, apareceu aqui. Muitos imigrantes vieram também de países árabes da Ásia e parte da Europa, a exemplo da Turquia, Síria, Líbano e Iraque. Apesar das diferentes origens, eles compartilham traços culturais semelhantes. Outros povos asiáticos, como chineses e coreanos, também migraram para o Brasil. Os chineses vieram trabalhar na mineração e nas lavouras de chá durante o século XIX. Já os coreanos vieram na metade do século XX para trabalhar no comércio e na confecção de roupas. Eles se instalaram principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Continuamos com imagens aqui do bairro da Liberdade, está em São Paulo. Só um momentinho. Vamos lá. Galerinha, acredite se quiser. A vinda dos imigrantes para o Brasil era difícil. Eles vinham em navios e a viagem durava aproximadamente 2 meses. Imagina dentro de um navio. Não era em boas condições, né? Não era um cruzeiro de férias. Temos aqui algumas imagens e tal. 2. Quais problemas de adaptação você imagina que os imigrantes tenham enfrentado quando chegaram ao Brasil? Gente, a língua, a cultura, o clima. Vamos combinar que o Brasil é muito quente. Eles vieram da Europa, que é um lugar bem, que o verão deles é bem mais tranquilo. Então sofreram com a língua que é diferente, com a cultura, com o calor. 3. Como você acha que era a vida dos imigrantes no Brasil? Eu acho que era bem difícil. Eu acho que era uma vida de muito trabalho, uma vida bem cansativa. Muitos conseguiram vencer, se tornaram pessoas ricas, com fazendas, com empresas, mas muitas também, né, tornaram-se pobres brasileiros que, como a maioria de nós, trabalha muito para conseguir sobreviver. Super desafio. Observe as imagens. Será que você consegue descobrir a que grupo de imigrantes cada uma das manifestações culturais se refere? Vocês vão tentar aí, será? Então, Japão, China, vamos lá. Itália, Síria, Arábia Saudita, enfim, tenta fazer. Depois eu libero o gabarito, ok?